Ah, filha, você sabe que eu sempre te ensinei a não se gabar. Ser humilde é muito mais bonito. Você não precisa ficar se exibindo por aí toda vez que faz alguma coisa. Só faça o seu melhor e as coisas vão acontecendo naturalmente. Não precisa ficar se vangloriando, se exibindo por aí. Essa é uma fala que muitas mulheres provavelmente já ouviram de suas mães. Ela reflete a crença de que celebrar conquistas é algo negativo, associado à vaidade, orgulho e egoísmo. A mãe, com as melhores das intenções, acaba transmitindo a mensagem de que não se deve dar muita atenção aos próprios sucessos, pois isso pode ser visto como arrogância. É, arrogância. Você já foi chamada de arrogante, de egoísta, de pensar só em você mesma, de ser exibida por estar celebrando uma conquista sua? Pois é, esse tipo de comentário repetido ao longo da vida pode levar a uma crença limitante de que não se deve chamar atenção para as próprias realizações, para aquilo que é importante para você. Desconstruir essa mentalidade será um importante ponto a ser abordado hoje no nosso episódio do Filha da Mãe. Eu sou Elidiane Américo e muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Pois é, minhas queridas filhas da mãe, é um tema necessário para este dezembro, para todos os dezembros da nossa vida. A gente vira, maioria de nós, né, vira o ano se sentindo um pouco fracassando ou fracassada, porque a gente não consegue celebrar as pequenas e as grandes coisas que acontecem na nossa vida. Ensinaram a gente a ver que tudo é muito normal, não é nada, não faz mais do que a sua obrigação fazer certas coisas. Houve uma época que eu celebrava, que eu precisava celebrar o fato de eu conseguir levantar da cama. O fato de eu conseguir interagir com pessoas. Toda sexta-feira, quando eu conseguia, meu último compromisso estava sendo cumprido, teve sexta-feira de eu chorar, porque eu não acreditava que eu ia conseguir, porque eu não tinha força mais psicológica, espiritual, física, mental, para estar fazendo tudo que eu estava fazendo. E eu fazia tudo para mim não deixar desmoronar a minha vida, a minha casa. Então é muito importante você aprender a partir de agora, se você ainda não sabe, a celebrar suas pequenas conquistas. Que seja você conseguir levantar da cama, que seja você conseguir não ser refém de vícios, de compulsões, você não precisar mais comprar para se sentir bem, ou dormir mais do que precisa, ou comer mais do que precisa. Você não precisa comprar tudo, ter tudo, ou ter que fazer escolhas que você pode se arrepender depois. Porque você não saber celebrar quando você, eu no caso, resisti a comprar coisas que antigamente para mim era necessário, era uma necessidade que eu tinha de estar sempre comprando comida. Eu era compulsiva por comprar comida para casa. Eu ia no supermercado muitas vezes e todas as vezes eram com muitas compras, muitas mesmo. E a metade dela ia para o lixo, porque não tinha nem tempo para consumir aquilo tudo. Apesar de ter muitos filhos em casa, sempre em casa tem muita gente, não era proporcional o tanto que eu comprava comida. Olha para você ver, eu estava achando que eu estava fazendo uma coisa muito boa e eu estava, além de me prejudicando, eu estava ensinando valores errados para os meus filhos. Então hoje eu tenho muito orgulho de mim quando eu compro o necessário, lógico, a gente sempre faz uma gracinha ou outra, mas eu não preciso mais preencher todos os espaços vazios da minha casa com comida. Ou com roupas, ou com sapatos, ou com objetos. Eu não preciso mais. Eu consegui me livrar disso tudo, dessa necessidade, dessas compulsões. E eu celebro todos os dias quando eu vou, por exemplo, a um shopping, a uma feira, que eu não preciso sair de lá com sacolas. Eu fui lá para sair de casa, para comer alguma coisa, para ver pessoas, para levar meus filhos para fazer alguma coisa rápida. Se eu vou para comprar uma coisa, é aquela coisa. Eu não tenho necessidades mais que antes seria para mim uma questão de honra, né? Então, hoje esse assunto ele é muito delicado e muito necessário. Nós vamos abordar aqui sobre autoestima e validação.
As origens, né, dessas nossas questões de eu não consigo comemorar. Qual que é a origem desse nosso olhar de que isso é normal e eu não fiz mais que a minha obrigação, eu não posso chamar atenção para mim mesma, eu não preciso falar com as pessoas ou fazer algo especial por eu ter feito algo tão simples para os outros, mas para mim é uma coisa extraordinária, como para mim era levantar da cama. Então, existem algumas questões que a gente precisa explorar. A primeira delas é autoestima e validação. Muitas pessoas têm dificuldade em reconhecer suas conquistas devido a questões de autoestima. Se elas não foram validadas durante a infância, podem sentir que suas realizações não são suficientemente boas. Olha para você ver. Se desde pequena você tem algum tipo de conquista, né? Que seja aprender a comer sem derramar, que seja aprender a andar, que seja aprender a fazer as coisas, tomar um banho sozinha, algumas coisas básicas na vida de uma criança na primeira infância e daí por diante. Se você não consegue, se não foi ensinado para você celebrar pequenas coisas e grandes coisas, você nunca vai conseguir celebrar, porque para você foi o que eu disse, nada mais do que o normal, nada mais do que a minha obrigação. Então, você ser validado, validar aquelas coisas que são pequenas. Levantei da cama hoje, consegui fazer uma caminhada, consegui fazer o almoço, consegui dar uma limpeza na minha casa, consegui lavar a roupa, consegui trabalhar com alegria, consegui não sentir dor a semana inteira de cabeça, eu não fiquei tão estressada, eu consegui não reagir às coisas explosivamente, eu consegui ter empatia, consegui ter amor pelas pessoas mesmo em momentos de dificuldade. Isso tudo tem que ser celebrado. Como eu reagiria antes e como eu posso reagir agora. Isso pode ser celebrado. Pequenas e grandes coisas. Não é só sobre dinheiro. As pessoas geralmente celebram quando tem a ver com adquirir bens, adquirir valores monetários. O que eu celebro hoje, a minha maior conquista desse ano, foi a conquista de mim mesma. Eu gosto muito de falar sobre isso porque eu fui uma mãe aos 14 anos. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia o que estava se passando no mundo, o que ia ser de mim naquele momento. Eu não me senti protegida. Eu não senti que o que eu sentia era valioso, era importante, que as coisas que eu conseguia fazer eram importantes para as pessoas e nem para mim. Eu conseguia só ver que aquilo tudo era muito normal, afinal de contas eu vivia dentro daquela realidade. Quanta dor que eu senti, mas como que eu consegui fazer daquilo tudo uma coisa maravilhosa para dar exemplos e ser inspiração, sim, para pessoas que podem estar passando por momentos talvez muito mais fáceis de sair da dificuldade do que eu tive naquela época. Então, eu celebro a conquista de mim mesma, essa conquista do meu espaço, do meu corpo, dos meus pensamentos, das minhas escolhas. Eu posso escolher hoje sem medo de ser ridicularizada, diminuída, inferiorizada. Eu não tenho mais medo da crítica. Hoje eu aprendi que a crítica tem muito mais a ver com o outro do que comigo, do que com a minha jornada. Tem mais a ver com a jornada do outro. Então, presta atenção na sua autoestima. Em que você está baseando essa sua autoestima ou a falta dela? De quem você está esperando validação, reconhecimento? Eu quero te propor um desafio. Começa a olhar que é alto, o alto sou eu. Eu faço. Então, autoestima, eu tenho que autoestimar-me. Eu preciso validar o que é importante para mim, como eu disse. Para você, talvez, as suas maiores conquistas sejam muito mais significativas do que era para mim na época. Acordar, levantar e ter ânimo para fazer alguma coisa. Conseguir dominar o que acontecia comigo. Ter ânimo para tomar banho, para lavar o cabelo,
para fazer coisas básicas que muita gente faz naturalmente, levanta cedo, faz tudo. Eu não conseguia ser essa pessoa. E hoje, mesmo eu fazendo tudo automaticamente, quase, eu celebro sim. Eu celebro quase todos os dias, quase porque tem dia que a gente realmente está mais no automático, mas eu celebro quase todos os dias quando eu vou tomar banho. Eu celebro a água, o cheiro do sabonete, o shampoo quando eu lavo o cabelo, eu amo sentir aquela espuminha. Eu celebro quando eu tomo banho. Isso deve ter alguma coisa ancestral, óbvio, mas também tem da consciência de que em muitos lugares do planeta isso não é possível. Mesmo a gente tendo tanta tecnologia, tanta informação, tanta prosperidade, o mundo está muito mais próspero que antigamente, existem lugares do mundo que isso não é uma realidade. Então, eu deixo a água cair no meu rosto, eu fecho meus olhos e eu agradeço, eu celebro muito. E eu faço meus filhos celebrarem isso também. Celebrar até a louça suja. Nossa, eu tenho que comemorar, tem louça suja, tem comida pra caramba aqui, ó. Tem fartura e abundância. Então, o desafio é você autoestimar-se e você validar o que é importante para você. Só você sabe o que é importante para você. Só você sabe das suas lutas, das suas dores, do que você não fala para ninguém. Do que é comum para o outro, é extraordinário para você. Tá bom? Então, tem um segundo ponto, que são as crenças limitantes. Eu custei a entender, quando eu não estava estudando ainda, quando eu não estava me desenvolvendo, o que era crenças limitantes. É acreditar naquilo que me limita. É acreditar naquilo que me poda. Acreditar naquilo que, ao invés de me dar força, me desempodera, me enfraquece, me faz acreditar mais na dificuldade do que no meu poder de realizar. Então, as crenças limitantes, elas fazem parte de muitas das nossas realidades. Todas nós possuímos crenças limitantes. Mas aí eu vou olhar de quem são essas crenças. De quem que eu peguei, herdei, copiei, de onde vem. Então, muitas pessoas têm dificuldade em reconhecer suas conquistas, devido a questões de autoestima, mas também das crenças limitantes enraizadas, muitas vezes originadas das relações familiares. Podem levar à ideia de que celebrar conquistas é egoísmo ou desnecessário. Presta atenção. Quantas vezes você queria comemorar alguma coisa que era importante para você e que, se você falasse isso em voz alta, você seria criticada como: você está conquistando isso, que bonitinho, né? Com aquela ironia. Mas você já viu que fulano está doente? Você viu que o planeta está assim? Você viu que a sua mãe está daquele jeito? Você viu que fulana está passando dificuldade? Como que você tem coragem de ficar feliz perto da dificuldade dos outros? Nossa, isso é muito egoísmo. Isso, como que você tem coragem? Olha a pergunta, como que você tem coragem de achar que é bonito você chegar aqui e esfregar na cara dos outros o que você tem? Eu imagino que para muita gente passa um filme na cabeça, que para mim passa. Como que você tem coragem de sair da sua casa para esfregar na cara das pessoas que você conquistou isso aqui, que você trocou de carro, que você emagreceu, que a sua casa é mais bonita, que você tem essa comida na sua casa? Como que você tem coragem de levar na ceia de Natal essa comida caríssima? Todo mundo aqui é entre aspas, humilde. E aí você traz. Então, até a sua boa intenção, eu já vi isso acontecendo, gente. Até a sua boa intenção em querer compartilhar com a pessoa, com as pessoas, com os seus familiares, talvez, uma coisa que foi uma conquista sua do ano inteiro. Então, você quer celebrar com as pessoas que é importante para você, compartilhar através de uma comida gostosa, de uma bebida mais cara, de uma roupa, de um presentear alguém. Você pode ser colocado como, tá vendo? Tá tentando mostrar que é melhor que os outros. Tá esfregando na cara de todo mundo, tá todo mundo na merda. Gente, isso faz parte das crenças dessas pessoas. Você não precisa acreditar nisso. Você tem que entender o seguinte, que eu custei aprender essa parte. A sua felicidade
é sua, você que entende o porquê você está feliz. Nós realmente não sabemos o que o outro está passando, mas não é porque o outro está passando que eu vou anular a felicidade da minha vida. Eu posso sim conquistar e celebrar. Quantas pessoas desistiram de conquistar as coisas porque eu não posso celebrar, mostrar, eu não posso usufruir daquilo que eu conquistei. Porque se eu fizer isso, a minha família vai me excluir, vai dizer que eu estou sendo arrogante, que eu estou sendo egoísta, que eu não estou dividindo aquilo que eu tenho, porque já que eu tive tanta, entre aspas, novamente, sorte, que eu deveria ser mais grato às pessoas e mais humilde. Então, olha para você ver, dentro das palavras que eu disse agora, repare o que são crenças limitantes para essas pessoas. O que é humildade para uma pessoa que tem essas crenças? O que é ser bondoso para pessoas que têm essas crenças de que prosperar é arrogância, prosperar é você se sentir melhor que o outro, prosperar é errado. Que eu ensinei os meus filhos a serem humildes, a comer arroz e feijão. Não tem necessidade nenhuma dele ter filé no prato dele. Não tem necessidade nenhuma dele num rodízio pagar R$ 200 num prato de comida. Isso não é nossa realidade. Eu estou decepcionada com meu filho ou com a minha filha que precisa de um carro de R$ 200.000. Eu ia trabalhar de ônibus todos os dias e nunca morri. Conquistei, consegui criar meus filhos. Imagina uma filha cheia de sonhos e planos, ouvindo essas mães, essas pessoas, cheia das verdades delas e julgando isso o tempo todo na cabeça do outro, fazendo o outro se sentir culpado por sonhar e realizar. Onde nós pararíamos se a gente realmente acreditasse que prosperar é igual a você precisa celebrar. Você precisa sim celebrar para você conquistar mais daquilo. Para você acreditar que aquilo é a realidade da sua vida e fazer mais daquilo. Então, aonde nós iríamos parar se nós acreditássemos que prosperar, celebrar, fosse sinônimo de egoísmo, de uma pessoa que não pensa nos outros, de uma pessoa que não é humilde. Então, preste atenção no que você acredita e em quem está te observando acredita. Porque muitas das coisas que nós deixamos de fazer, conquistar e celebrar é porque a gente acha que isso está errado. Eu não posso fazer isso. Fulano está passando fome. Olha, eu vi no jornal hoje que o mundo está assim assado. Como que eu vou ter coragem de aparecer sorrindo no lugar? Antigamente, né, nos velórios, vamos colocar essa metáfora aqui, um velório, as pessoas ficavam em silêncio, em estado meditativo ou de oração. Hoje em dia, já é normal você encontrar as pessoas rindo, né, contando as histórias de quem faleceu, sorrindo, contando piada mesmo, quase que celebrando. E aí, quem tem crenças limitantes que morte é só tristeza, não existe nenhum benefício, não existe, lógico, benefício a gente nunca vai ver, né? Óbvio. Mas estou falando assim, não existe nada de bom através daquilo. Existe uma pessoa, existe uma história. Eu não vou apagar os rastros de uma pessoa porque ela morreu. Então, eu vou celebrar o que de bom eu vivi com aquela pessoa. O que de maravilhoso, de legado que ela deixou na vida. Então, eu vou ficar lamentando e prolongando o luto das pessoas porque eu acredito que aquilo ali que é digno, entendeu? Só de você pensar nisso, do que as pessoas esperam de um luto, e eu não acredito naquilo, mas eu vou viver o luto que as pessoas esperam para mim não parecer errado, desrespeitoso, que não parecer que eu sou uma pessoa que só pensa em mim. Ela só pensa nela, você viu, fulano morreu. Ou seja, será que então essas pessoas que têm essa crença de que o luto realmente é para ser sofrido, doloroso e triste? Acabou a morte, então não pensou numa história, não está lembrando de tudo de maravilhoso que viveu ao lado daquela pessoa. Então, eu morri junto com o morto. Entendeu?
Então, para você fazer uma comparação com essas pessoas que vão criticar e vão reivindicar o seu luto, que você às vezes nem precisa ficar nesse luto, porque você tem outros valores e outras verdades para você. Eu vou celebrar a vida, eu vou lembrar, vou ter memórias. A memória não vai morrer nunca. Só vai morrer quando eu morrer também, mas vai ter outras pessoas lembrando. Vai morrer em mim quando eu morrer. Então, por que que eu vou viver o luto de outra pessoa? Porque é aquela crença dela, entendeu? Então, também tem o papel da mãe, gente. O papel que a nossa mãe tem em relação à nossa dificuldade de celebrar a vida, celebrar a saúde, celebrar as conquistas, o dinheiro que a gente está ganhando, o corpo que a gente tem, o carro, a família, o relacionamento, os amigos, onde eu moro, celebrar pequenas e grandes coisas. Então, qual que é o papel da nossa mãe com essa nossa dificuldade de, às vezes, você quer, mas às vezes você não faz. O observador muda totalmente a realidade. E essa observadora com uma lente de aumento em cima da gente, geralmente a gente acredita que é a nossa mãe. Então, quando a relação com a mãe pode influenciar como lidamos com o sucesso. Presta atenção. Como eu lido com o sucesso está relacionado à minha relação com a minha mãe. Influencia como essa relação da minha mãe com o sucesso, porque ela vai tentar passar para mim, ela vai tentar me ensinar que aquilo ali é sucesso. Então, vamos lá. Exemplo, eu venho de uma geração anterior à minha de muita dificuldade, de que sucesso era ter carteira assinada, ganhar o salário suficiente para pagar as contas e não morrer de fome. O não morrer de fome poderia ser arroz e feijão e fubá, por exemplo. Eu estou sustentando, isso que é dignidade. Gente, claro que cada um faz o que pode. Mas naquela geração aquilo foi a realidade. Na minha geração a realidade é totalmente diferente. Aí, olha para você ver a intensidade desse olhar. Quando eu faço diferente, quando a minha vida é diferente, eu sou vista como arrogante, prepotente. Tem complexo de superioridade, tá vendo? Quer ser mais do que os outros. Porque na minha vez eu consegui não só ter o salário mínimo, pagar todas as contas, mas eu consigo também viver a vida de uma forma mais confortável e ter lazer, ter viagens, ter uma condição melhor. Então, aquela pessoa, minha mãe, minha avó, no caso, as nossas mães, nossas avós, elas tiveram outra realidade. E que se essa relação que a gente tem com elas não tiver uma relação limpa, o que eu quero dizer com limpa? Sem dependências emocionais, sem essa influência direta no que eu vou viver, no que minha mãe viveu, sem achar que não é digno da minha parte ter mais do que minha mãe teve, não é digno da minha parte ser mais feliz do que minha mãe foi, porque afinal de contas, ela sofreu tanto. E nós carregamos culpa pelo sofrimento da nossa mãe. Então, coitada da minha mãe, sofreu tanto e agora, tadinha, a vida dela é ruim, foi ruim e eu tô aqui. Tô passeando, tô viajando. Então, olha para você ver a gravidade. A pessoa adoece, a pessoa começa a perder dinheiro, endivida, carro quebra. Toda hora vai acontecer alguma coisa. Afinal de contas, gente, como que eu posso ter mais do que minha mãe? Como que eu posso ser mais feliz que a minha mãe do que minha avó? Afinal de contas, elas me ensinaram o que era ser digna, ter humildade, ter uma vida tranquila, o que elas acreditavam. Então, essa questão, se a mãe tinha expectativas muito altas, ou ao contrário, não valorizava as conquistas, isso pode impactar a autovalorização do filho, da filha. Entendeu? Então, assim, ou a sua mãe cobrou demais de você para você ter aquele nível, ou superar, ou ser melhor e tal, ou então ela invalidava, que foi o que eu falei. Quando a mãe viveu dificuldades e quando você está fazendo diferente, dentro dela existe o ressentimento.
e você se sente culpada. Então, é humano, nós estamos falando de humanos. Nós não estamos falando, porque minha mãe é mãe, ela tinha que... Não, tinha que nada. Nosso podcast é exatamente para isso. Mãe não tem que nada. Mãe não tem que achar bonito, maravilhoso, perfeito, tudo que o filho faz, não. É um ser humano com suas dificuldades, com sua história, com seus traumas, com seus dramas, com suas questões, vendo um outro ser humano prosperar, vendo um outro ser humano tendo tudo aquilo que ela não teve. Como que é? Essa semana eu tive uma conversa com uma amiga minha, que ela está grávida, eu falei com ela, nossa, em outras épocas eu não conseguiria conviver com você, porque eu conviver com outras mulheres grávidas felizes me deprimia, porque eu tive 5 gestações extremamente difíceis. Então, para mim, conviver com uma pessoa que tinha a felicidade que eu não tive, era muito difícil. E olha que bonito eu poder falar assim, falar com a minha amiga sem ofendê-la e sem me sentir ressentida, eu contando da minha trajetória, que eu curei isso em mim, essa necessidade em mim e esse trauma em mim também, que hoje eu consigo conviver com a minha amiga, amo ela, amo a gestação dela, amo a vida dela do jeito que ela é, acho lindo tudo que ela está vivendo, eu torço por ela com muita sinceridade, e aí eu ficava imagino eu tendo todo o conhecimento que eu tenho, eu sentia assim, imagina uma pessoa que só sentiu outras coisas, tinha outro tipo de conhecimento, era outro momento, outra realidade. Como que eu vou julgar que a minha mãe hoje não consegue ficar feliz com o meu sucesso? O que é sucesso para minha mãe? O que é sucesso para minha família? O que é sucesso para a história familiar, né, de onde eu venho? Então eu não vou culpar, porque como eu disse, da mesma forma que eu ficava triste vendo, ficava ressentida, ficava com raiva de mim, de todo mundo, da grávida, quando eu vi uma gestante feliz, linda, maravilhosa, sendo bem tratada, bem cuidada, bem acompanhada, tendo rede de apoio, e eu me sentia um lixo. Então eu falava assim, por que ela merece e eu não mereço? São momentos diferentes, com cabeças diferentes, com uma rede diferente. Nós viemos de lugares diferentes. Então, hoje, eu poderia ter essa vida também, porque é meu outro momento, é outra realidade. Eu não sinto mais raiva de quem tem sucesso, eu não sinto mais raiva, tristeza, ressentimento de quem tem aquilo que eu não tive. Eu estou fazendo o meu caminho agora muito melhor do que eu sabia fazer há uns anos atrás. Então, o papel da mãe nessa nossa dificuldade em celebrar o nosso sucesso, as nossas conquistas, celebrar o que é importante para a gente, é nisso. A gente viu dificuldade, ela sofreu o que ela sofreu sem saber o que a gente sabe hoje, sem ter as informações, ou até tinha, mas ela não conseguia, ela não deu conta. Então é sua obrigação fazer diferente. Não é tentar convencer ou esconder ou mudar como o outro pensa, o outro vive. É fazer você a sua parte. É fazer você o que você precisa fazer. Celebrar o seu acordar, o seu dormir, o seu levantar, o seu despertar para coisas que você não pensava antes. Celebrar que esse ano foi um ano intenso, muito intenso, e que vai começar outro que você pode fazer coisas maravilhosas, principalmente fazer coisas diferentes do que você fez esse ano. Se deu errado, você já sabe como deu errado, fazer melhor. Então vamos lá. Culpa e comparação. Muitas vezes as pessoas se sentem culpadas por celebrar suas vitórias, especialmente quando comparam suas vidas com a de outras pessoas. Falar sobre a comparação nas redes sociais pode ser cruel para uma pessoa. Então, uma pessoa tá lá vendo a vida do outro lá na rede social e falando, poxa, mas eu não tenho isso. Foi o que eu acabei de falar. Eu não tenho isso, eu não vivi isso, eu não consigo. Então, você tem que entender o seguinte. O que você está procurando, você está procurando no lugar errado e com as pessoas erradas. Você deveria estar procurando em você. O autoconhecimento, o porquê que eu ajo assim, porquê que eu lido assim, porquê que eu não estou percebendo a minha vida, porquê que eu não estou percebendo e celebrando aquilo que é importante para mim. Eu já dei várias dicas, falei várias coisas, dei vários exemplos, mas só você sabe da sua história, do que dói, do que é bom, do que é ruim. Só você sabe
Quem você está usando de referência para entender e acreditar o que é sucesso e o que é uma pessoa egoísta, uma pessoa que pensa só nela mesma quando está esfregando na cara do outro. Por que que você pensa assim? Por que que eu vou pensar que o meu sucesso fere o outro? Por que que eu vou pensar que o que eu celebro está incomodando os outros? Não é sobre mim, é sobre o outro. Será sobre mim se eu continuar não tendo sucesso ou celebrando minhas pequenas conquistas? Porque os outros pensam algo. Aí você trabalha a sua dependência emocional. Quais são as dívidas aí que está nessa relação, tá bom? Se tem culpa, o que está acontecendo, o que está pegando. Então, ficar se culpando, como eu disse, pelas dificuldades que os outros têm, pelo momento que o mundo está passando, pela doença dos outros, o relacionamento da minha família inteira não dá certo, então como que eu vou falar que eu sou feliz? Como que eu vou falar que meu marido me respeita? Como eu vou falar que eu sou amada, que eu sou uma mulher que ama e é amada? Então, eu já vi muitas mulheres que tratam o marido mal na frente das pessoas porque ela não pode ter um relacionamento melhor do que as amigas. Como assim? Eu vou ficar de nhenhen com minhas amigas? Uma que elas vão sentir inveja de mim e outra que, senão elas não vão nem querer saber de mim mais, coitadinha, tá sofrendo. Como que eu vou esfregar minha felicidade na cara de fulano? Entendeu? Então, repare se você tem sentido culpa, se você está comparando muito a sua vida com a vida dos outros, e isso está impedindo você de ver a sua própria vida, de celebrar o que você é e como você existe, tá bom? Então, agora eu quero te ensinar um ritual de celebração. Eu quero que você comece a pensar, a partir deste momento, em uma coisa que foi assim, pra você foi incrível, Pra mim, em um tempo passado, foi levantar da cama, tomar um banho e fazer compras para fazer um almoço para os meus filhos. Quando eles chegassem da escola, estava tudo ali. Se fosse hoje, eu queria celebrar mesmo, contar para uma amiga, escrever sobre isso, fazer alguma coisa para celebrar aquele momento. Então, eu quero te convidar nesse momento para você pensar, durante esse ano, quantas coisas você deixou de comemorar por vergonha, por culpa ou por comparar a sua vida com a vida de outras pessoas, negativa ou positivamente. Talvez você compare a sua vida com uma irmã, com uma mãe, com uma tia, com um familiar, com uma amiga que esteja passando dificuldade. Então, eu quero que você pense em quantas coisas, se você quiser escrever, quantas coisas você deveria ter comemorado e você simplesmente ignorou e só seguiu em frente. Isso não tem nada, foi nada importante, eu deveria ter feito isso. A gente vê muitas vezes a pessoa que salva uma criança. A criança estava engasgando, o vizinho foi lá e me pediu socorro. Eu consegui fazer manobras e a criança sobreviveu. Tá todo mundo agradecendo. Não, mas eu não fiz nada mais que a minha obrigação. Não, você fez muito. Celebre isso, aceite os agradecimentos, o reconhecimento. Este é um exemplo. Então, eu quero convidar você para fazer isso. Anota, fale sobre isso. Eu chamei meu marido essa semana e estava conversando com ele sobre isso. Olha, quanta coisa a gente tem para celebrar esse ano. Esse ano foi extremamente intenso, foi um ano quente, né? Em todos os sentidos. Quanta coisa eu tenho que celebrar. Hoje eu quero celebrar, Eridiane, quero celebrar o fato de eu estar extremamente desanimada nos últimos dias, bem sem ânimo, sem motivação, e que eu levantei, mesmo com tudo isso, eu podendo ficar em casa, trabalhar de casa ou não fazer nada, eu quero celebrar eu ter levantado, pegado as minhas coisas, me arrumado, pegado a chave do carro e dirigido até aqui, onde eu estou, que é onde eu trabalho. Então, eu quero celebrar a minha coragem de enfrentar o meu desânimo, a minha vontade de não fazer nada, porque realmente eu tô cansada, eu fiz muita coisa e eu cheguei num momento que eu preciso descansar. Eu estou descansando um pouquinho mais,
Mas eu quero celebrar que, independente do que eu tô sentindo, de desânimo, que às vezes não é nem pelo cansaço, é pelas coisas que vão acontecendo, né, no nosso dia a dia, eu levantei e vim fazer. E com isso eu estou ensinando para minhas filhas, para o meu filho, valores e também acreditar naquilo que eles querem fazer o que precisa ser feito, que o resultado vem. Então essa é a minha celebração de hoje. E você? O que você pode celebrar hoje? O que você pode celebrar, mas tem que ser da sua vida? É com você. Não é com seu filho, com seu marido, pode ser um relacionamento, sim. Eu quero celebrar que eu aceitava isso e hoje eu não aceito mais. Meu posicionamento, meu comportamento, tudo que eu tenho feito. Eu quero que você celebre. Que seja passar a beber mais água que não bebia. Que seja parar o carro metros antes do lugar que você ia parar para andar um pouco mais. Eu quero te incentivar a celebrar quem você é, o que você tem feito. E se for para você comparar, que você se compare apenas com a pessoa que você foi. Existe uma versão sua maravilhosa que você simplesmente está ignorando tudo que ela faz de bom e de importante só para você não chamar atenção, porque você precisa ser invisível. Existe uma versão sua potente, perfeita, engolindo tudo que ela quer gritar de nossa, olha o que eu fiz. Porque você não quer desagradar ninguém. Porque você não pode ser diferente. Então eu quero que você solte esta mulher, essa versão sua que está aí engasgada com todos os celebres, todas as comemorações, tudo que você quer mostrar para o mundo através da mudança que você vai ter a partir de agora. Então celebre-se, comemore-se, olhe para o seu ano com amor, com gratidão. Olha para tudo que você faz todos os dias sem querer fazer. Comemora quando você fizer alguma coisa que você não queria fazer. Quando você conseguir fazer uma coisa que você não conseguiria fazer. Comemora a sua força, comemora a sua determinação. Comemora seu foco. A sua falta de foco também, que às vezes te dá também um descanso. Comemora o que você tem sido. E comemora também por você hoje conseguir ter clareza e buscar apoio, buscar ajuda que seja num podcast. Então, por hoje, eu vou deixar você com essas informações, com essa tarefa, que é buscar em você tudo que você precisa celebrar, e tem muita coisa. Se você sentasse comigo, eu te mostrar a quantidade de coisa. Eu quero que você identifique tudo isso. Se você quiser contar a sua história, manda para mim que eu vou adorar saber e compartilhar com outras filhas da mãe. Até semana que vem. Um grande beijo para você. Filha da Mãe Podcast.